Imagina a cena. 11h30 da manhã. Um profissional tá ali numa reunião super importante quando o celular vibra. É um problema urgente. A mente já nota, né? Resolver depois. Logo em seguida chega outra mensagem, uma proposta que estão cobrando. Faço isso à tarde. A reunião acaba e, claro, outra demanda surge. Aí no fim do dia, no caminho para casa, vem aquela avalanche de lembranças, tudo que ficou para trás. É uma sensação bem familiar de caos e sobrecarga para muita gente. Esse aqui é o tipo de monólogo que acontece dentro de uma mente que simplesmente atingiu seu limite. É um ciclo vicioso, sabe, de procrastinação e estresse, que sempre começa com aquele amanhã eu resolvo, mas que, convenhamos, raramente se resolve no dia seguinte. E olha, essa sensação não é um caso isolado, muito pelo contrário. Os dados do Sebrae mostram que essa sobrecarga pessoal já virou uma crise profissional, 41%. Quase metade dos empreendedores brasileiros sofrem com burnout. O que começa como uma agenda que parece só um pouco cheia demais, rapidamente se transforma num esgotamento completo. Mas qual é a raiz do problema? É uma ideia fundamentalmente errada sobre como a nossa mente deveria funcionar. Então, vamos entender a raiz desse problema. A questão central é que a gente trata o nosso cérebro como se ele fosse um dispositivo de armazenamento, um HD. Só que ele não foi projetado para isso. E é essa confusão de papéis que acaba gerando ansiedade, ineficiência e aquela sensação constante de estar só apagando incêndios. O diagnóstico de David Allen, que é o criador do método GTD, o Getting Things Done, é brutalmente direto. Nossos cérebros são excelentes para ter ideias, para conectar conceitos, mas são péssimos para guardar lembretes. Quando a gente força o cérebro a ser uma lista de tarefas, criamos o que ele chama de loop ansioso, que fica nos lembrando das coisas erradas nas horas erradas. E as consequências disso? Bom, elas são claríssimas nos dados. A FGV revelou que gestores de pequenas e médias empresas passam 63% do tempo só resolvendo urgências, apagando incêndio. Sabe quanto sobra para pensar em estratégia? Apenas 11%. Basicamente, se vive no modo bombeiro constante, que não deixa nenhum espaço para aquilo que realmente faz o negócio crescer. Ok, então se o problema é usar a cabeça como um HD, qual é a solução? A resposta está numa mudança radical de perspectiva, no princípio fundamental por trás do método Getting Things Done. A gente parte de uma premissa falha, que é a de que podemos gerenciar o tempo. A premissa radical do GTD é outra, só é possível gerenciar ações. O tempo é uma constante, ele passa de qualquer jeito. O que a gente pode, de fato, controlar são as coisas que fazemos. Parece uma mudança sutil, mas ela muda completamente o jogo. E o ponto crucial é este aqui: o estresse não vem do excesso de trabalho. Ele vem de compromissos que são vagos, mal definidos. Tarefas como resolver problema com o fornecedor. O autor chama isso de nebulosas ansiogênicas. É perfeito, né? Elas não definem uma ação clara e, por isso, ficam ali circulando na mente, drenando toda a nossa energia. Para transformar essas nebulosas em clareza, o GTD propõe um sistema externo. Pensa nisso como um verdadeiro sistema operacional para o cérebro, que é composto por 5 etapas que são obrigatórias. Funciona assim. Primeiro, captura-se absolutamente tudo que tem a nossa atenção. Depois, esclarece-se o que cada um desses itens significa e qual é a próxima ação. Em seguida, organiza-se tudo num sistema confiável. Semanalmente, é preciso refletir para manter tudo atualizado. E, finalmente, com tudo no lugar, executam-se as tarefas com a confiança de que nada importante foi esquecido. Tá, mas como isso funciona na prática, no dia a dia? Além desses 5 passos, existem algumas regras de altíssimo impacto que garantem que o sistema funcione. São técnicas que trazem resultados imediatos. A primeira regra é, talvez, a mais poderosa de todas. E ela começa com este número aqui. O conceito é muito simples: responder um e-mail rápido, fazer uma ligação curta, aprovar um orçamento. Se leva menos de 2 minutos, não adie, apenas faça. Essa regra sozinha pode eliminar até 60% do volume de uma caixa de entrada antes mesmo de se começar a organizar qualquer coisa. É impressionante. A segunda regra inverte completamente a lógica tradicional das listas de tarefas. Em vez de organizar por projeto, o que geralmente mistura um monte de ações que não podem ser feitas no mesmo lugar, a proposta é organizar por contexto. A ideia é criar listas baseadas na ferramenta ou no local que você precisa. Por exemplo, se está no trânsito, abre a lista @telefone.
Na frente do computador, a lista @computador. Isso elimina a fricção de ter que pensar no que fazer. E segundo a David Allen Company, isso aumenta a taxa de execução em 73%. A terceira regra dá um novo significado para o famoso inbox zero. Não se trata de uma obsessão de zerar e-mails, mas sim de um processo de higiene mental. A caixa de entrada deve ser processada com regularidade, garantindo que cada item ali se transforme ou numa ação, ou numa referência arquivada, ou vá para o lixo. Isso reduz aquela ansiedade de fundo, sabe? Aquele medo de ter esquecido alguma coisa. E, por último, a regra mais crítica de todas, a revisão semanal. É ela que mantém o sistema vivo e confiável. É o momento de processar tudo que foi capturado, atualizar os projetos e limpar o que já foi concluído. Os dados mostram que 89% dos usuários que abandonam o GTD pularam essa etapa. Ela não é opcional, gente, é o coração de todo o sistema. Ok, tudo isso soa muito bem, mas a gente precisa ser honesto sobre o investimento que isso exige. Alcançar essa clareza estratégica toda tem um custo inicial, tanto em tempo quanto em disciplina. E essa é a objeção principal, e é totalmente compreensível, de qualquer pessoa que já está se sentindo sobrecarregada. Poxa, se não há tempo nem para o trabalho, como arranjar tempo para construir um sistema de organização? A resposta honesta é que exige um investimento sim, coisa de 8 a 12 horas para montar o sistema todo pela primeira vez. Depois disso, são 2 horas sagradas, toda semana, para manutenção. E, claro, a disciplina para transformar isso num hábito. Não é uma pílula mágica, é uma ferramenta profissional e precisa ser tratada como tal. Mas o retorno sobre esse investimento é imenso. Ao eliminar o retrabalho mental, os esquecimentos, as decisões que são tomadas 2, 3 vezes, os profissionais que implementam o sistema relatam recuperar, em média, de 8 a 12 horas de tempo de foco profundo por semana. Ou seja, o tempo investido na organização é devolvido com juros. No fim das contas, a escolha é bem clara. A sobrecarga e o estresse não são falhas de caráter, são resultado da ausência de um sistema. O cérebro não é um cofre para guardar pendências, é um processador para gerar ideias estratégicas. A questão que fica é, continuar a ser refém do caos ou construir o sistema que liberta a mente para fazer o que ela faz de melhor?